Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 16 de abril de 2026. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 19, item 5, o trato com os espíritos. Hoje nós vamos começar, no segundo parágrafo, tá? Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino fazer a nossa prece abertura. E depois nós iniciamos o. Vamos levar o pensamento a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, agradecer a Casa de Francisco de Assis, que nos acolhe, e pedir a Deus, ao Mestre Jesus, que nos abençoe, nos ampare, fortaleça cada vez mais esse grupo de estudo, e que o estudo de hoje seja que nos esclareça, nos fortaleça e que possamos colocar em prática todo o ensinamento. E pedimos a permissão para dar por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu vou, para a gente relembrar o assunto, eu vou começar a ler desde o primeiro parágrafo do item 5, que a aula começaria no segundo parágrafo. Mas eu vou reler o primeiro parágrafo do item 5, só para a gente amarrar bem o tema. Então, diz assim, capítulo 19, item 5, trato com os espíritos. Não é, pois, pelo exercício de suas faculdades que o médium irá ficar ao abrigo de pressões e assédios. Então, ele está dizendo o seguinte, não é porque você é médium, trabalha com a mediunidade, que você está isento de ter problemas, tá? Pode ocorrer até o oposto, precisamente por estar a exercê-la, incomodando certos espíritos que não desejam abandonar suas paixões. É que o médium ficará mais exposto a tais pressões, ameaças e intimidações. Então, ele diz, se você está trabalhando no bem, pode ter certeza que você pode ser assediado pelos espíritos das sombras, porque não querem que o trabalho do bem aconteça. Isso a gente pode ver em qualquer lugar. Se tem um lugar onde coisas que não são boas estão acontecendo, se chega alguém para tentar acabar com aquilo, o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela pode sofrer ameaças, não é? Ela pode sofrer ameaças. Por quê? Porque ela está querendo acabar com aquela coisa negativa que acontece ali. Então, muitas vezes acontece. Às vezes, até a pessoa que está tentando fazer algo bem, até morta, assassinada, lembra? Daquela freira, que foi lá no Amazonas, né? Uma freira, Dorothy, irmã Dorothy, ela foi assassinada no Amazonas. Então, isso pode acontecer. Também aconteceu com uma mãe de santo de um quilombo, eu não tenho certeza se foi na Bahia, ela também foi assassinada, porque ela estava fazendo um trabalho do bem e tinham pessoas que não estavam gostando do que ela fazia. Invadiram um dia a casa dela e ela foi morta. Então, quem trabalha no bem, Chico Mendes também, o Beto lembrou aqui, Chico Mendes também, quem trabalha no bem corre riscos, muitas vezes, né, de sofrer pressões, ameaças e intimidações. Aí ele diz, não que ele vá sofrer as consequências do seu trabalho bem intencionado, que seria equivalente a ser vitimado pelo seu desejo de servir e de ajudar os que sofrem. O trabalho feito com critério e bom senso terá sempre a cobertura necessária dos mentores desencarnados do grupo. Se, porém, o grupo se desarmoniza e entra em colapso,
divergências, rivalidades e conflitos, então salve-se quem puder. Enquanto é tempo, pois caem as guardas e os amigos espirituais nada podem fazer, embora o lamentem. Quer dizer, o médium pode ou não sofrer intimidações. Ah, ele pode sofrer. Porque ele está ali trabalhando para Jesus. Agora, uma coisa é certa. Se o trabalho, né, se o grupo se desarmoniza, aí fica mais fácil para os agentes das trevas, não é? Que aquele grupo que estava fazendo aquele trabalho ali se desestruturou, entrou em litígio, discussões, divergências, e aí, como ele diz aqui, caem as guardas. E, nesse caso, os amigos espirituais nada podem fazer, a não ser lamentar. Isso acontece com frequência aos médios que se enamoram de suas próprias faculdades e aos dirigentes, que se deixam envolver nessa atmosfera de endeusamento, de guruísmo, convertendo o médium no oráculo infalível. Então, ele fala que muitas vezes o grupo se desarmoniza, se desestrutura por questões de vaidade entre os elementos que fazem parte do grupo. Tá? Agora nós vamos começar o segundo parágrafo, que é onde a aula de hoje realmente inicia. Também não é tudo ação dos espíritos, como pensa muita gente. Porque a gente sabe que tem gente que é assim, ai, meu dedo está doendo, eu estou sendo obsidiada, ai, eu estou com dor de dente, ai, meu Deus do céu. Às vezes o cara está com o dente inflamado, há um tempão não vai ao dentista. Mas, entendeu? Tudo bota na conta dos obsessores. Qualquer coisinha. Aí ele diz assim, como dizia o caro Deolinda Amorim, né, o grande tribuno Deolinda Amorim, há pessoas que dão uma topada e atribuem logo o incidente aos espíritos. Né? Tem gente que... É o seguinte, para os espíritas, é o obsessor. Para os evangélicos, é o diabo. É o diabo. Então, aconteceu qualquer coisinha, alguns irmãos evangélicos, ai, é o diabo. Os espíritas é obsessor, né? Aí eles aqui, como dizia o caro Deolinda Amorim, há pessoas que dão uma topada e atribuem logo o incidente aos espíritos. É verdade isso. Se caem é porque alguma entidade as empurrou. Se agridem alguém verbalmente, falam um palavrão, xingam uma pessoa, por pura falta de educação ou caridade, foram os espíritos que atuaram. Em suma, tudo é culpa dos obsessores. Né? Não é a pessoa que é mal educada, não. É o obsessor que me soprou aqui e eu não consegui segurar o palavrão e xinguei o colega. Aí o obsessor, uma vez, eu vi uma história dessa, que a pessoa, né, dizia que era o obsessor. Era o obsessor, era o obsessor. E ele tinha realmente o obsessor. Aí um dia ele fala uma coisa, é o obsessor. Aí o obsessor lá do canto, acuado, diz assim: não fui eu, não, não fui eu, não. Porque o desenho dele já vivia acuado. Por quê? Porque tudo era culpa do obsessor. O obsessor já não aguentava mais. Aí aconteceu uma coisa grave, o obsessor mostrou assim, o obsessor do cantinho, chorando e gritando: não fui eu, não, não fui eu, não, não fui eu, não. Porque é assim, né? Tem gente que não é fácil. Outros vivem a repetir que os guias disseram isso ou aquilo. Aí é o guia. Não, meu guia mandou fazer isso. Meu guia mandou fazer aquilo, né? Mandaram fazer assim ou assado. Ou dão recados incongruentes de entidades cujos nomes citam. Fulano mandou dizer isso para você. Faça o que ele manda. Então, às vezes, é você que quer que o cara faça alguma coisa, mas para dar poder ao que ele quer, se ele disser, eu estou mandando você fazer, o outro não vai fazer. Mas aí ele diz assim, foi o doutor Bezerra. Eu fui no centro e o doutor Bezerra mandou você fazer isso. E aí a outra pessoa fica preocupada. Ah, meu, foi o doutor Bezerra. O doutor Bezerra nada, é a própria pessoa. Aí diz assim, faça o que ele manda. Quer dizer, ainda usa o nome do doutor Bezerra para ameaçar as pessoas. Faça o que o doutor Bezerra mandou, porque se não fizer, vai ficar ruim para você. Quer dizer, ainda usa o nome do doutor Bezerra para ameaçar as outras pessoas.
A verdade é bem outra. Os espíritos responsáveis e de boa condição evolutiva raramente mandam fazer ou não alguma coisa, pois costumam respeitar o nosso livre-arbítrio. Eles dão um aconselhamento, mas fica por nossa conta aceitar ou não. Ainda há pouco vimos como foi que Hahnemann respondeu à consulta de Kardec sobre a admissão de mais um médium ao trabalho de elaboração de O Livro dos Espíritos. Ele disse assim, Hahnemann, para Kardec: achou, disse o Espírito, será melhor não te servires dele. Lembra que Kardec estava com pressa de terminar a publicação do Livro dos Espíritos. Então ele disse assim, eu acho que eu vou pedir para o médium fulano de tal trabalhar com a gente. Aí o Hahnemann disse assim, olha, eu achava bom você não chamar ele, não, porque o espírito que o assessora é um tremendo vigarista. Ele quis dizer isso. Mas ele disse para Kardec, achou, ficou por conta de Kardec. Né? Então ele diz aqui, aí Hahnemann falou para Kardec, acho que será melhor não te servires dele. Uma boa regra é desconfiar logo de guias e mentores que começam a distribuir ordens a cada momento. Ou elogios fartos e constantes. Mau sinal. Alguma coisa está errada quando isso começa a acontecer. Então, quando... Nossa, somos seu espetáculo. Nossa, que maravilha! Seu trabalho é impecável. Ainda fala assim, sílaba por sílaba, né? Desconfia. Alguém alguma vez viu Emmanuel falar assim com o Chico? Chico, você é incrível. Ou alguém alguma vez viu Dona Joana de Ângeles falar assim com o Divaldo? Nunca, nunca. Elogiar, passar a mão na cabeça. Essa semana a gente estava vendo aquele vídeo de 1953, 59, do avião. E o Chico está dentro do avião, morrendo de medo, que o avião está para cair. Eu vou ver se eu salvo, se eu acho esse vídeo ainda, e mando para vocês. É muito engraçado. A bronca que manda está do Chico, né? Porque ele está gritando do avião, ele vai morrer. Está todo mundo gritando, eu vou gritar também. E aí ele grita. E aí ninguém nunca viu Emmanuel, Dona Joana, passando a mão na cabeça do Chico, de jeito nenhum. Nem elogiando, nem elogiando. Lembram-se de Paulo em Filipos? A pitonisa local, que era uma médium, tomada de um espírito desses, né, enganadores, começou a bradar em altas vozes: recebei os enviados de Deus Altíssimo. Por quê? Porque ela estava ali, ela era uma médium, dando uma comunicação de um espírito. Mas o objetivo dela era enganar o povo, para vocês verem como essa coisa é antiga. Então, ela era uma médium mesmo e trabalhava junto com dois outros homens. E ela fazia promessas, lia a mão, essas coisas todas, e vendia isso. Então, a pessoa, você quer fazer... É aquela coisa, né? Isso tem 2.000 anos, gente. Alguém queria fazer uma consulta com o médium. Aí ela, que era médium, né, recebia o espírito. E a pessoa perguntava as coisas para ela, para o espírito, e ela respondia. Depois a pessoa saía dali e pagava a consulta. Pagava a consulta, lógico, para você ver como isso é antigo. E Paulo, uma vez, estava com mais dois companheiros, estavam de longe só assistindo isso. Aí o espírito, ele reconheceu Paulo. E aí o espírito tentou o quê? Trazer o Paulo para o lado dele. E pensou assim, vou dar uma elogiada aqui no Paulo. Né? Quem sabe o Paulo vem trabalhar com a gente, né? Engrossa o nosso grupo. E o espírito começou a gritar em voz alta: recebei os enviados de Deus Altíssimo. Ele estava falando de quem? De Paulo e dos dois companheiros. Então, ele quis dizer: recebei Paulo, o enviado do Deus Altíssimo. Né? Eles, aí o Espírito continuou, eles anunciam a salvação
Não são homens, são anjos do Senhor. Então o Espírito estava ali enchendo a bola do Paulo e dos dois companheiros, né? Paulo, um tanto perplexo, de início, viu logo do que se tratava e comentou com Silas, companheiro dele, que estava favoravelmente impressionado, porque o Espírito falava em nome de Deus. O Silas ficou logo assim, nossa, né? Espetáculo. O Espírito está falando em nome de Deus. Então a gente vê que o irmão Silas poderia ter sido enganado, né? Porque ele ficou, né? Envaidecido, ele ficou admirado que aquele espírito falava em nome de Deus. Mas Paulo não era bobo, né? E aí Paulo pergunta assim para o Silas: o que fizemos para receber elogios? De noite estamos lutando contra as imperfeições da nossa alma. Quer dizer, ainda mais dele, Paulo, que dizia que tinha um espinho na carne, né? Porque ele conhecia a história dele, o passado dele. Então ele disse assim: o que nós fizemos para receber elogio? Dia e noite nós estamos aqui lutando contra as imperfeições da nossa alma. É o que conta, Emmanuel, ampliando a narrativa. Bem, eu vou desligar aqui o microfone, tá? Aí ele diz assim: é o que conta Emmanuel, né? Gente, só um minutinho aqui. Eu vou pedir a vocês só um minutinho só. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Então, né, é o que conta Emmanuel, ampliando a narrativa de Atos dos Apóstolos, porque esse fato está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 a 23. E muitas vezes não tem recado nenhum a transmitir, né? Porque às vezes a pessoa diz, ele quer transmitir o recado, o espírito, e às vezes não tem recado nenhum a transmitir. É o próprio médium que procura influenciar ou decidir situações, investindo-se da autoridade presumida deste ou daquele espírito, da confiança do grupo. Então, vamos imaginar aqui, estamos todos nós aqui na casa de Francisco de Assis. E aí tem um médium aqui, né, que desejaria interferir no assunto. Aí, né, ele simula que está envolvido pelo plano espiritual, diz assim: estou recebendo aqui uma mensagem de Francisco de Assis. Francisco de Assis quer que vocês façam assim, 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 assado. Que vocês mudem esse tipo de coisa. Entendeu? E às vezes não tem espírito nenhum. Esse médium, né, está enganando. É ele que quer mandar no negócio, quer dominar a situação. Então, ele finge que está recebendo uma mensagem de um espírito. Ele bota o nome de um espírito, né? Que todo mundo fica assim, oh, meu Deus. Ou então pode acontecer também que espíritos ardilosos e envolventes estejam usando o nome de antigos orientadores que se afastaram por causa dos desajustes e conflitos surgidos no próprio grupo. Então, pode até acontecer do médium dar passividade para o espírito. Um espírito, tá, que já vem trabalhando ali na casa para o quê? Desajustar, desarmonizar o grupo. Entendeu? Então, ele pode até usar o nome, né? Olha, vamos dizer que a casa esteja já desarmonizada, que a espiritualidade se afastado da casa. E aí ele quer tomar o lugar.
Porque quando a bagunça se estabelece e os trabalhadores da casa não se equilibram, não se harmonizam, essa equipe espiritual que comandava o trabalho, ela vai embora. E outros chegam, mas o que ele vai fazer? Ele vai usar o nome daquele antigo orientador espiritual. Então, ele vai dizer assim: estou aqui porque eu sou o Jesus Gonçalves. Eu sou o fulano de tal. Eu sou o Deolina Morim. Entendeu? Ou estou aqui em nome de Jesus Gonçalves, para poder as pessoas vão ficar o quê? Vão ficar achando que ele é realmente o emissário de Jesus, ou é Jesus. E sem prestar atenção, vão aceitar o comando dele. Então, por isso que ele fala, o título desse item 5 é o trato com os espíritos. Quer dizer, como é que nós lidamos com os espíritos? Então, a gente tem que lidar com muito cuidado, com muita atenção. Aí tem gente que vai dizer assim: ai, mas pelo amor de Deus, você está dizendo que os espíritos podem fazer esse tipo de coisa? A gente tem que lembrar de uma coisa: espíritos desencarnados são homens. Não tem, vou usar um termo aqui meio pesadinho, mas Ivone já usou, Hahnemann já usou, não tem vigarista encarnado. Não tem. Não tem espírito, não tem encarnado um 71, que o pessoal fala por aí. Não tem gente que fica tentando dar o golpe por aí nos outros. Está assim, ó, de encarnado. A mesma coisa do plano espiritual. Porque aquele que queria passar a perna em todo, passou uma vida inteira, né? Entrando na cadeia, saindo da cadeia, que a folha corrida do sujeito é imensa. Às vezes, quando eles pegam o prisioneiro assim, às vezes o delegado deu depoimento e diz assim: gente, eu mandei puxar a ficha dele, eles dão até um nome, né? Porque a capivara, usou a capivara. Mandei, eu não sei por quê, mas eles falam assim, o delegado, mandei puxar a capivara dele, quer dizer, a folha dele, a folha corrida. Ela tem não sei quantos metros. Às vezes o cara tem 80 passagens pela polícia. Esse sujeito, quando morre, desencarna. Ele vai virar o quê? Vai virar santo? A moral dele é aquela. Ele vai continuar sendo quem ele é. Porque a morte não dá alvará de santidade para ninguém. Ele vai buscar ficar com quem? Com aqueles que são afins. Então, os espíritos chamam nossa atenção. Aí a gente vai lá, ó, vamos lembrar de novo, ó, isso, então que é a Bíblia, isso é velho, isso não é uma coisa de ontem, não. E isso os espíritos já diziam no Antigo Testamento. Antigo Testamento. Mas aqui eu vou ler uma passagem do Novo Testamento, lá do Evangelho de João. Do Evangelho de João. Desculpe, Evangelho de João não, tá? Deixa eu pegar aqui rapidinho. É das cartas, é das cartas. A carta de João, porque tem Evangelho de João, que é o último evangelho entre os 4 evangelistas, e tem as cartas de João. Na primeira carta de João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, versículo 1, João já dizia assim: caríssimos, não creais, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Então, João já dizia isso para a gente, que tinha muito espírito por aí, se dizendo enviado por Deus, mas que não eram. E ele fala: não deis fé, não criais em todos os espíritos. Verifica se esse espírito é de Deus.
Analisa o que ele está falando para você. Se ele chegar para você elogiando muito, cuidado, muito cuidado, porque é perigoso. E também, e também aqui, né, deixa eu pegar aqui, no livro, pá, 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 deixa eu só ver aqui, que eu estou sem óculos. É no livro Céu e Inferno, né? No livro Céu e Inferno, que tem aquela última parte, né? Vou pegar aqui, última parte do livro Céu e Inferno. Deixa eu ver se é isso mesmo. Segunda parte. Tem as mensagens dos espíritos felizes, é o capítulo 2, dos espíritos em condições medianas, que é o capítulo 3, dos espíritos sofredores, capítulo 4, dos suicidas, capítulo 5, dos criminosos arrependidos, no capítulo 6, dos espíritos endurecidos, no capítulo 7, e das expiações terrestres, no capítulo 8. Olha quanto tipo de espírito tem aqui. Espíritos endurecidos. Então, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, você vai ver que tem espíritos ali para todo tipo, pronto para enganar qualquer um. Então, a gente não tem que ficar surpresa, né? Então, é o que ele diz aqui, que muitas vezes o próprio médium pode estar mistificando, ou então são espíritos que se utilizam desses médios invigilantes para poder enganar as pessoas. Depois ele diz aqui, de mais a mais, vamos acompanhar ali, de mais a mais, as entidades responsáveis e sérias, e ele frisa aqui, responsáveis e sérias, não ficam à disposição dos médiums, ou de quem quer que seja, para assessorá-los nos mínimos detalhes da vida. Não tem esse espírito que fica aqui. O espírito não tem nada para fazer, vai ficar do meu lado o tempo todo me assessorando? Não, não é assim. Aí depois ele diz aqui, muita gente se deixa enganar, porque assim o quer, aceitando tudo quanto venha de médios fascinados e fascinadores. Então o médio diz assim, eu quero isso, eu vou fazer isso. Aí a pessoa, faça isso, a pessoa faz. Faça aquilo, a pessoa fala. Me dá isso, a pessoa dá. Não tem isso? Tem. Tem. Aí depois ele vai dizer, os espíritos confiáveis, os bons espíritos, os amigos, mesmo quando tem de advertir, de chamar nossa atenção, fazem-no com respeito ao nosso livre-arbítrio. Lembra do Hahnemann para Kardec? Acho melhor você não fazer. Mas ele não disse, não faça. Deixou por conta de Kardec. Entende? Que sem agredir, sem proibir, tá? Eles preferem aconselhar de maneira indireta, de forma que sirva para todo o grupo, sem agredir, sem proibir, sem expor ninguém ao ridículo, ou à repreensão pública, ou reservada. E são muito sóbrios, quase avários do elogio. Quer dizer, eles são mão fechada do elogio. Entendeu? Eles não fazem você passar vergonha, chamando a sua atenção na frente de todo mundo, dando esculhambação. Se espírito, se você pegar um espírito dando esculhambação, foge dele. Os espíritos superiores, os melhores, são educados. Então, como ele diz aqui, são até muito econômicos nos elogios, né? Depois ele diz aqui, muitas vezes, agora é o Hermínio falando, percebi ou senti em falas de nossos orientadores espirituais veladas e sutis advertências ou conselhos, nunca uma censura ou reprimenda, ainda que eu próprio tenha achado merecê-las, por alguma atitude impensada ou francamente errada. Então, ele, às vezes, ele sentia que, quando o amigo espiritual estava falando com ele estava dando um puxãozinho de orelha nele, tá? Mas o espírito falava com ele com tanta educação que
Quem não prestasse muita atenção não ia perceber que o espírito estava dando uma reprimenda nele, né? Mas era tão educado o espírito, mas ele que estava, entre aspas, aí, devendo, sentia, não, não. Eu sei por que ele está falando isso, né? E mais, Hermínio falando, se dependesse de algum elogio deles para trabalhar, eu não teria movido uma palha que todos esses anos, em todos esses anos de intensa atividade. Então, eu disse assim, se eu ficasse esperando meus orientadores me dar elogio para fazer alguma coisa, eu não tinha feito nada, porque muito pouco me elogiaram. Ou quase nunca me elogiaram. Porque tem gente que fica esperando, né? Tem gente que fica esperando elogio para se mexer. Aí ele falou: e se eu esperasse elogio para me mexer, eu não tinha feito nada. Porque os meus orientadores eram muito econômicos. Nunca me disseram, continua Hermínio falando, dando o depoimento dele, né? Nunca me disseram que o meu trabalho foi ótimo, que eu sou formidável, que está garantido o meu lugar em nosso lar, ou que seres luminosos estão à minha espera quando eu partir. Nunca ouviu isso de espírito nenhum. Dizerem que ele é maravilhoso, formidável, que o canto dele estava reservado lá em nosso lar, que vai ter uma multidão de espíritos esperando ele. Nunca ouvi isso. Em raríssimas oportunidades, tomo a iniciativa de solicitar-lhes alguma orientação específica sobre este ou aquele problema. Nunca, porém, tais problemas são pessoais. Meus mais relacionados com o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, Hermínio está dizendo o seguinte: quando eu, em pouquíssimas oportunidades, tomei uma iniciativa para pedir a eles alguma orientação, nunca foi para a minha vida pessoal, e sim para o trabalho. Ele fala aqui, poucas vezes eu pedi ajuda deles. E quando fiz isso, nunca foi para perguntar coisa da minha vida pessoal, só sobre o trabalho. Aí ele diz aqui, nunca parto do princípio, quer dizer, eu acredito, de que se eles entenderem necessário dizer algo a respeito, falam ser que eu solicite. Mesmo quando me perguntam se tem alguma pergunta a fazer, costumo responder que, melhor do que eu, eles sabem o que deve ou não ser dito. Então, é aquela coisa, né? Ele não pede nada a eles, ele não perguntava nada a eles, e ele perguntava o seguinte: se os amigos espirituais acharem que precisam dizer alguma coisa, eles vão falar. Eles vão falar. Porque melhor do que eu, eles sabem o que deve ser dito ou não. Então, se eles acharem necessário, eles vão mandar a mensagem. Né? Até agora, diz Hermínio, temos nos entendido muito bem com esta severa dieta de conversas de caráter pessoal. Isso até agora deu tudo certo. Nessa minha severa dieta de caráter pessoal. Ele nunca perguntou nada da vida dele, da família dele, do trabalho dele, do que ele faz na vida particular dele. Nunca perguntou nada para os espíritos. Quando percebem, esses queridos amigos e orientadores, que me encontro em alguma situação mais complexa e de caráter particular, costumam falar sobre o tema na pequena conversa inicial das nossas reuniões habituais. Ninguém, contudo, chega a perceber que se trata de alguma questão pessoal, porque a fala tem o caráter genérico de um ensinamento ou de uma observação, que poderia servir para vários dos componentes do grupo. E geralmente servem mesmo. Em suma, eles conversam sobre teses doutrinárias e não sobre problemas íntimos, que cada um deve resolver dentro de suas forças e recursos. Também não me dizem se devemos tirar fulano do grupo ou admitir cicrano. Isso é problema nosso. Então, ele diz o seguinte: quando a pessoa está passando por algum momento difícil, e eles sabem disso, no final, normalmente, de uma reunião, principalmente reunião mediúnica, às vezes o mentor não vem para dar uma orientação, esclarecimento. Aí o mentor faz o quê? Ele toca
naquele assunto, mas de forma genérica, de forma que quem está passando por aquele problema entende a mensagem. Mas, normalmente, aquele problema não é só de uma pessoa, é de quase todos nós. Então, às vezes, a pessoa está muito agoniada, porque às vezes está com um grave problema financeiro, ou está com problema de saúde da família, ou está passando por algum momento difícil. Aí eles falam o quê? Olha, meus irmãos, vamos trabalhar para sermos mais fortes, vamos ter fé em Deus, não é? Que Deus vem para nos ajudar, o Pai não abandona nenhum de seus filhos. Toda vez que nós tivermos uma dificuldade em nossa vida, vamos orar, pedir a Deus força. Então, eles falam dessa forma. E você que está passando por aquele momento, você compreende a mensagem. Mas o outro também tem outro problema, outro problema. Então, aquela mensagem acaba servindo não para um, mas para todas as pessoas. É assim que eles fazem. Atinge a você que está precisando daquela mensagem e atinge a todos os outros companheiros também. Entendeu? Então, a mensagem passa a ser uma mensagem coletiva. E outro caso aqui, né? Que às vezes você tem um companheiro do trabalho que precisa ser afastado por algum momento, por alguma razão, que precisa ficar ou sair do trabalho ou ficar temporariamente afastado, ou aquele companheiro não está adequado ali, está tendo um comportamento que não é muito bom. Eles não se metem nisso, não. A decisão tem que ser sua, sua que dirige esse trabalho, tá? Então, e ele não é uma coisa muito agradável. Eu já passei por isso, que eu já, durante mais de 20 anos, dirigi trabalhos, dirigi equipes, e às vezes você precisa, assim, né? Você precisa. Nem sempre, às vezes, o companheiro que você chama para conversa, explica para ele, e quando eu precisei fazer isso, eu sempre expliquei para aquele companheiro o porquê, nem sempre o companheiro aceita. Ele acha que está sendo injustiçado, ele acha que você está sendo severo demais, e às vezes ele até vai procurar outras esferas mais elevadas, né, para tentar advogar a causa dele. Isso dá uma problemática, né? Outros não, outros dizem, não, tudo bem, o que você está bom, quando você achar que eu estou pronto, eu volto. Tem gente que compreende, tem gente que não compreende. Mas é o que ele diz aqui, isso é problema nosso, de quem dirige. É o ônus de quem dirige o trabalho. Então, ele diz aqui, certa vez, agora é Hermínio dizendo, Hermínio Miranda, quando tive de tomar uma decisão que eu sabia conter em potencial consequências da maior gravidade, não me disseram os espíritos uma só palavra de estímulo ou de desaprovação. Somente depois de tudo decidido, livremente e com total responsabilidade minha, veio uma palavra psicografada. Tudo muito simples e direto. A mensagem do plano espiritual foi essa. Sua atitude está correta. Só. Mas isso só veio depois que ele, Hermínio, tomou a decisão e assumiu a responsabilidade das consequências da decisão dele. Só veio essa frase. Sua atitude está correta. Escreveu um dos queridos companheiros. Haja, porém, com prudência. O amigo espiritual disse. Haja, porém, com prudência. É preciso respeitar as opções de cada um. Sua preocupação é justa. Evite, contudo, a inquietação. Porque, às vezes, você toma a decisão, mas depois você fica naquela coisa, né? Ah, meu Deus do céu, será que eu fui, assim, muito duro com o companheiro? Será que não tinha outro jeito? Às vezes a gente fica, né? Fazendo isso, a gente toma atitude, mas depois fica assim. Será que eu fiz isso? Então, ele diz aqui, não fique com inquietação. Não somos pessoalmente responsáveis pelos atos alheios. Sim, porque às vezes o companheiro está tomando uma atitude. Porque eu sempre disse o seguinte para um trabalho, na minha cabeça, sempre disse o seguinte: existe um trabalho a ser feito. Na minha cabeça, tem duas atitudes. Você é convidado. Então, eu chego para Eloá e dizer, Eloá, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo.
Tudo bem, Rosa. Olha, eu vou te apresentar o trabalho. O trabalho é esse. Agora tem o seguinte: o trabalho tem regras. Tem regra. Todo trabalho tem regra, né? Para que a coisa seja disciplinada. Olha, você tem que agir assim. Tem horário, né? Você tem que chegar naquele horário. Tem que ter assiduidade. É lógico que a gente sempre abre um espaço para falta, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, na nossa reunião de radiação, a gente sempre fala, se uma pessoa faltar 2 dias seguidos à irradiação, se são 4 do mês, faltar 2, faltou 50%. Você tem que ficar 2 reuniões assistindo palestras, participando dos estudos, sem entrar na reunião. Depois que você cumprir essas 2 semanas assistindo palestras de estudo, você retorna ao trabalho. Aí você pergunta para a pessoa, você concorda? Concordo. Concordou? Concordou. Você foi convidado, o trabalho foi apresentado a você, você concordou. Então, tem essa vertente. E tem outra, que você diz assim, poxa, eu gostaria tanto de trabalhar, você se oferece para o trabalho. Alguém vai conversar com você, aí você pede para a pessoa, poxa, será que eu poderia trabalhar nesse trabalho assim? A pessoa vai olhar, analisar suas condições e vai dizer, pode, mas tem regras. Explica as regras. Você aceita? Sim. Então, você é convidado, tudo é explicado a você e você aceita. Na outra, você se candidata ao trabalho. Tudo é explicado a você, você aceita. Depois, passado um tempo, você começa o quê? A não cumprir com aquilo. Aí, você só pode ter, faltou 2 vezes seguida a reunião, aí alguém chega para você, olha, você terá que ficar, não é sair do trabalho, mas você vai ficar 2 reuniões assistindo palestra, curso, para voltar. O quê? Isso é ditadura? Porque eu sou médio. Espetáculo, entendeu? Aí começa essa dificuldade do trabalhador. E aí muitas vezes, você tem que fazer, e é desagradável dizer, não, você não vai participar do trabalho, não vai. Eu dirijo o trabalho e eu estou dizendo, você não vai. Aí a pessoa fica irada, entendeu? E aí vai procurar Ciclano, Beltrano, outros canais, para tentar o quê? Resolver o problema dela. Então, infelizmente, tem isso. Aí, por isso que aquele falou para o amigo espiritual, se você tem plena consciência e tranquilidade que você está agindo certo, não se inquiete. Porque não somos, foi o que o amigo espiritual falou para o Hermínio, pessoalmente responsável pelos atos alheios. Se o companheiro quer se rebelar, você não é responsável por isso. Porque ele não foi enganado. Ele não foi enganado, né? Mas, infelizmente, essas coisas acontecem. Então, depois ele vai dizer aqui, como se observa uma palavra tranquilizadora apenas, e como sempre, despojada de elogios ou fanfarra. Então, é assim que a órbita espiritual age, com uma palavra tranquilizadora, como ele fez aqui para o Hermínio, dizendo: sua atitude está correta, haja, porém, com prudência, é preciso respeitar as opções de cada um, sua preocupação é justa, evite, contudo, a inquietação. Não somos pessoalmente responsáveis pelos atos alheios. Essa foi uma palavra tranquilizadora apenas. E, como sempre, despojada de elogios ou fanfarras. Sentiram que eu tinha necessidade disso, porque é difícil, às vezes, ante a complexidade de certas atitudes, ter a certeza de que agimos da melhor maneira possível. Porque, às vezes, a coisa vai num crescente tal que você fica até meio em dúvida. Ai, meu Deus, será que eu não exagerei? Sabe que o companheiro, às vezes, faz um drama, faz uma coisa tal, que você fica até assim em dúvida, né? Aí ele diz aqui, ele fala aqui, sentiram eles que ele precisava dessa palavra, né? Não teria sido cometido algum erro de avaliação? O próprio Hermínio ficou preocupado, né? Será que não exorbitamos, deixa daquele ponto? Porque é a preocupação daquele que está dirigindo o trabalho. Ele, às vezes, precisa ter a certeza que ele está agindo da melhor maneira possível. Será que devemos falar ou calar? Isso aí é uma dúvida.
vida danada. Será que eu devo chamar a atenção do companheiro? Ou não? Ou deixar para lá? Será que não exorbitamos, deixa naquele ponto? Quando é que o silêncio é omissão culposa? Se eu calo a boca e deixo correr, isso pode ser uma omissão culposa. E quando ficar calado é a prudência necessária. O máximo que eles, amigos espirituais, poderão fazer é isto: uma palavra posterior, depois, de apoio moral de compreensão. Então, eles esperam você tomar atitude para depois eles darem uma palavra. Porque se eles tomarem, falarem algo para você antes de você tomar atitude, você pode mudar o teu pensamento, a tua ação e fazer outra coisa. Então, eles esperam você tomar atitude para depois fazerem um breve comentário. Aí ele diz aqui: nunca uma ordem a ser cumprida, um elogio descabido ou presumivelmente justificável. Para que elogiar aquele que apenas cumpriu o seu dever? Porque se nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, nós estamos apenas cumprindo nosso dever. Ainda não fizemos nada a mais. Lembra do livro Sermão do Monte? Que Jesus perguntou: o que vocês já fizeram a mais? Porque, por enquanto, você só está fazendo o seu, o que você tem que fazer. Então, se você só está fazendo o que você tem que fazer, por que alguém vai te elogiar? Se você está só cumprindo o seu dever, né? Certa vez, diz Hermínio, Regina queixou-se desse aparente abandono em que às vezes nos sentimos como se nos houvessem esquecido. E aí os espíritos disseram para ela: estamos sempre com você, foi a resposta. Mas quando a criança começa a andar, deve passar a ser supervisionada de mais longe, para que possa aprender a ficar de pé sozinha e dar os primeiros passos, ainda incertos, para um dia saber caminhar com desembaraço pelas suas próprias forças. Cuidado, pois, com mensagens pessoais e recados supostamente mediúnicos, que contenham verdadeiras broncas e reprimendas, ou, reversamente, elogios, merecidos ou não. Ou a fonte não é muito boa, quer dizer, o espírito, né, não é bem elevado, que está mandando a mensagem, ou o médium não está sendo fiel na transmissão. Como dizia o querido companheiro mencionado Alhures neste livro, os espíritos não são de botar azeitona na empada alheia. É, todo mundo conhece essa frase, né? Ficou dito aí que, às vezes, o médium é que está extrapolando de suas verdadeiras funções ao transmitir esta ou aquela informação. Isso ocorre também quando fascinado pela sua própria mediunidade, para alardear sua intimidade com os espíritos de elevada condição, ou pelo prazer duvidoso de fazer revelações inesperadas, dispõe-se a divulgar, sem nenhum critério, informações de que vem eventualmente tomar conhecimento. Então, tem espírito, tem médico que gosta de dizer assim: eu e doutor Bezerra somos assim, ó. Eu e doutor Bezerra somos assim. Então, ele fica dizendo por aí que ele vive recebendo todo dia mensagem do doutor Bezerra para avisar para todo mundo, né? E, muitas vezes, ou então ele fica dizendo: eu recebi uma revelação do doutor Bezerra, vou passar para você. Aí todo mundo fica assim: oh, meu Deus, queria tanto ter essa amizade, essa ligação que o fulano tem com o doutor Bezerra, e às vezes não tem nada. Muitas vezes, contudo, o médium não faz por vaidade, mas pelo legítimo interesse em ajudar, o que, sob certas circunstâncias, pode ser desastroso. É aquele que: eu só quero dar uma ajudinha. Aí eu lembro de quem? De Judas Iscariote. Só queria ajudar Jesus, não é? A gritar Shazam. Não, porque Jesus está demorando tanto para assumir o trono de César. Jesus é o nosso líder, é o nosso general. Mas Jesus não faz o negócio. Eu vou dar uma mãozinha para Jesus. Olha o que aconteceu. Olha o desastre que aconteceu, né? Porque como tem um ditado aí que diz assim: de boa vontade o inferno está cheio. Não é verdade? Não tem isso? De boa vontade o inferno está cheio, né? Então, ele diz aqui: Regina, não, aqui. A informação pode ter vindo apenas para facilitar a compreensão do problema individual,
a fim de que a pessoa em dificuldade tenha uma palavra de apoio, orientação e consolo, sem que seja necessário ou recomendável transmitir também a informação. Então, se acontecer, o que não é muito comum, mas se acontecer de um espírito trazer, enviar uma orientação para você de um problema particular que você está vivenciando, o que, como já foi dito, não é muito comum, mas se acontecer, isso é mensagem para você. Não tem que dizer assim, doutor Bezerra resolveu o meu problema. Entendeu? É uma mensagem para você, não é para você alardear. Né? Regina confessa que, na experiência dos primeiros tempos de exercício de suas faculdades, cometeu equívocos dessa natureza. Quando procurada por algum amigo ou conhecido em dificuldade, ouvia pacientemente a exposição e começava a ver a situação espiritual, a razão dos problemas e até o possível encaminhamento de soluções. Arriscava-se a fazer certas previsões, coisas assim. Olha, pode ficar calma, a coisa vai resolver-se desta ou daquela maneira. Ou, não se preocupe com isso, você vai arranjar logo um emprego, ainda melhor do que isso. Então, às vezes, a pessoa ia procurar, porque estava desempregada, estava passando um aperto, ela tinha uma visão e já dizia: você vai logo arrumar um emprego. Olha o problema. Você vai ficar logo doente. Se preocupe, seu marido vai voltar. Seu namorado, isso logo se resolve. Ele vai, não, entendeu? Essas coisas assim, né? E às vezes assim acontecia. Bem cedo ela reconheceu a tolice que está fazendo. Em pouco tempo estaria convertida numa verdadeira pitonisa, ou ledora de buena dicha, tipo aquelas ciganas, né? Porque no primeiro tropeço, depois daquele, a tendência da pessoa era procurá-la novamente. Claro, se você começa a dar consulta, o que vai acontecer? Tu não vai ter mais paz. Vai ter gente na tua porta, no teu telefone, no teu WhatsApp, 24 horas por dia. Né? Quando ela percebeu que estava criando em alguns amigos mais chegados essa dependência, aquele tipo de coisa. Eu quero fazer uma coisa. Mas deixa antes eu perguntar para a Regina se vai dar certo. Entendeu? Então, quando ela percebeu isso, Regina cortou sumariamente essa atividade, pois estava sendo assediada por pessoas que queriam saber o que ela estava vendo para elas. Então, tem gente que é assim. E tem amigo, né? Eu tinha uma amiga que era assim. E ela não fazia nada sem procurar uma médium para perguntar. Ela até foi lá para perguntar se a médium sabia o dia que ela ia morrer. Eu falei, mas meu Deus, você vai... vou. E se ela disser, eu quero saber. Então ela vivia, de vez em quando ela ia para lá. Eu quero saber se meu marido gosta de mim, eu quero saber se meu filho está me enganando, eu quero saber isso. Tudo da vida dela, e detalhe, ela pagava. E a médium cobrava. Né? Então tem gente que vive assim, né? Atrás dessas ciganas, desses médios, né? Que trabalham, são médios, muitos são médios mesmo. Uns são, não são, não, mas a grande maioria são médios mesmo. Só que não são espíritos. E aí, ó, tem fila na porta. Aí ela diz aqui, né? A faculdade desses flashes de intuição, ela, Regina, continua tendo, mas passou a ajudar as pessoas no aconselhamento e no consolo, sem profecias ou revelações de nenhuma espécie. A informação recebida por via mediúnica é introduzida naturalmente no fluxo da conversa, sem nenhum caráter especial, como opinião nem como previsão. Às vezes, quando explicitamente autorizada pelos amigos espirituais, ela transmite à pessoa informes acerca do passado ou sobre suas dificuldades atuais. Mas isso só se a espiritualidade autorizar ela a falar. Para isso, ela fica, meu amigo, tenha fé, né? Vamos fazer nossas orações, vamos acreditar em Deus. Então, ela fica assim, dando aquela orientação, aquele aconselhamento.
Mas nada dizendo, estou vendo uma loura na vida do seu marido. Essas coisas, não tem? Estou vendo uma loura na vida do seu marido. Nada disso que ela fazia antes, né? Cuidado com aquele seu companheiro de trabalho, porque ele quer passar a perna em você. Aí a pessoa diz assim, como é que ele é? Aí é um homem moreno, cabelo preto, forte. Aí você chega no trabalho, tem 50, moreno, cabelo preto, forte. Entendeu? E às vezes pode ser até quando o espírito, não sendo um espírito muito elevado, diz para ele, ó, o nome dele é Fernando de Albuquerque Pereira da Silva, CPF, tal, 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 RG, tal, 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 para não deixar dúvida. Aí você chega, né? Fernando falou de tal, RG, papapá, CPF, és tu! E aí tu vibra tudo que é negativo em cima daquela pessoa. Aí você se complica. Aí você se complica, né? Então, porque tem gente, não, eu quero saber tudo. Eu quero até que você me dê uma fotocópia do atestado do atestado de residência dele. Eu quero também a impressão digital dele, para não ter. Tem gente que quer saber tudo daquela pessoa, para poder preparar a bomba, né? E aí quem toma a bombada é você. Então ele diz aqui, né? Ela só dizia alguma coisa mais íntima quando a espiritualidade dava a ela uma autorização. Observa posteriormente que tais revelações trazem sempre uma boa orientação e esclarecimento úteis ao caso. Quanto à nossa atitude pessoal, diz Hermínio, podemos opinar sobre o problema alheio, pois quando em crises mais sérias, sempre gostamos, nós próprios, de ouvir um amigo em quem confiamos. Nunca, porém, devemos interferir com o livre-arbítrio de ninguém, nem tomar decisões pelos outros. Cada um responde por si perante as leis de Deus. Então, quando você está com um problema, numa crise mais séria, né? Você pode, no caso do Hermínio, dizer assim: quando eu estava passando por uma situação mais difícil, eu procurava um amigo para desabafar. Um amigo em quem eu confiava. Também tem que ser um amigo em que você confie, né? Senão amanhã está nas redes sociais do que você falou para ele. Então tem que ser alguém da sua confiança. Mas, se uma pessoa vem conversar com você e pedir uma orientação, você não deve interferir com o livre-arbítrio dela, nem tomar decisões por ela. Cada um responde por si perante as leis de Deus. Os próprios amigos espirituais respeitam com muita firmeza nosso livre-arbítrio. Eles nos esclarecem e nos orientam, mas nunca decidem por nós, nem mesmo quando percebem que estamos caminhando para cair dentro do poço. Eles nunca dizem, pare, não faça isso, você vai para dentro do poço. Nunca. Eles orientam, eles aconselham, mas a decisão final é nossa. Se der ruim, a gente assume a responsabilidade. Tá? Se der bem, o mérito é nosso, né? Então, eles não interferem. Lembra, voltando a Judas e Jesus. Judas e Jesus eram amigos. Jesus amava Judas muito, muito. E Judas amava Jesus. Mas o que foi que Jesus disse para Judas naquele momento crucial? Vai e faça o que você acha que deve fazer. Jesus disse para ele, Judas, eu já li seu pensamento. Eu sei que você vai me entregar para aqueles homens. Não faça isso, meu irmão, porque eles são aves de rapina. Eles vão enganar você. E depois que você descobrir que foi enganado, você vai ficar tão desesperado, que você é muito frágil, que você vai cometer uma loucura. Você vai se suicidar. E aí a sua vida vai ficar muito difícil por muitos e muitos e muitos anos. Jesus fez isso? Não. Mesmo sabendo que ele, Jesus, ia ser a vítima daqueles homens que haviam enganado Judas. Ele não foi vítima de Judas, ele foi vítima daqueles homens que viram a fragilidade de Judas e enganaram Judas, seduziram Judas. Mesmo sabendo disso, ele deixou que Judas tomasse a decisão que ele achava melhor. Por isso que ele diz aqui,
né? Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles nos esclarecem e nos orientam, mas nunca decidem por nós, nem mesmo quando percebem que estamos caminhando para cair dentro do poço. Se é nosso propósito deliberado correr o risco e cair, eles não impedem. Mais tarde, vão lá nos estender as mãos, como Jesus foi, depois de sua morte, ajudar Judas. Com a mesma atitude amorosa e compreensiva de sempre, a mesma dedicação imperturbável, sem a menor censura. Eles vão lá e não vão dizer assim, eu não te avisei, eu sabia. Não. Eles vão lá com todo amor, como Jesus foi, procurar Judas, aconselhar Judas, consolar Judas, estender a mão para Judas. É assim a atitude dos amigos espirituais. Eu achei esse item 5, gente, maravilhoso. Hermínio Miranda deu aqui um ensinamento para a gente fantástico, tá? Ele abordou todos os aspectos desse trato com os espíritos. Só não entendeu o que ele falou aqui quem não quis, porque ele foi muito simples e direto no falar. Não deixou dúvida nenhuma, principalmente para quem trabalha com a mediunidade. Depois da leitura desse item 5, ninguém pode dizer mais. Eu não sabia. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da tarde de hoje. Quero lembrar a vocês que amanhã, às 16 horas, nós teremos aqui na nossa casa. Um minutinho, gente. Oh, meu Deus. Nós teremos aqui na nossa casa uma palestra pública às 16 horas, no lugar do curso Nos Bastidores da Obsessão. Essa nossa palestra pública, ela tem por tema Deus, Inteligência Suprema. Dia 17, véspera, né, da comemoração da data da publicação do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos foi publicado a sua primeira edição no dia 18 de abril de 1857. Então, amanhã, 17 de abril, nós faremos uma palestra comemorativa às 16 horas sobre a publicação, sobre o Livro dos Espíritos. Quem vai fazer a palestra é o nosso irmão Luiz Eduardo Mourão. Eu convidei todos vocês a estarem conosco amanhã, às 4 horas da tarde, tá? E eu pedi a vocês, vou enviar o cartazinho, que vocês compartilhem. O link, gente, é o mesmo de sempre. Não precisa nem esperar eu enviar o link. Já manda o link que vocês têm aí e o cartazinho, convide os companheiros para estarem presentes para essa palestra. E depois da palestra, às 5h30, faremos o estudo do Livro dos Médiuns, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo e eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece, depois a nossa irmã Denise, quando for lá para as 5h25, Vou fazer a prece, então, hein, Regina? Luz do Mundo, tá? Esse livro aqui de Amélia Rodrigues depois. Alberto, por favor, meu amigo. Neste momento, estejamos todos aqui agradecidos por esses esclarecimentos que nos permite ter uma visão ampla e maior sobre a mediunidade, que possamos utilizar este recurso dado por Deus para podermos auxiliar os nossos irmãos que precisam de um amparo e de um auxílio. Que Jesus continue a nos iluminar em nosso caminhar e agradecidos a esta espiritualidade que nos assiste e nos inspira. Que estejamos todos, neste momento, aqui reunidos, agradecidos por esta oportunidade e agradecidos a Jesus hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Gente, dia 23, bota a data aí, 23/4/26, item 6, ainda a disponibilidade disciplinada, tá? Botem a data, dia 23 de abril, no item 6, próxima aula. Então, um abraço no coração de todos, eu vou passar aqui para a Denise, tá? E quando retornarmos, nós iniciaremos o estudo do livro de Amélia Rodrigues, Luz do Mundo.